Olá, amados de Deus. É sempre uma alegria para nós entrarmos em contato com vocês através do nosso programa Café e Fé. O nosso objetivo é sempre o de anunciar o Evangelho, a boa notícia, as boas novas do Deus que se encarnou, do Deus que se fez gente, que habitou entre gente e que salva gente do jeito equivocado de ser gente. Ele não só habitou entre nós, como pela sua graça, ele vem e pode vir habitar em nós, para que vivamos uma vida com significado real. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com você. Você pode ser um aliado nosso, um colaborador nosso. Nós contamos com a sua participação efetiva. Nós precisamos também da sua colaboração para que esse programa possa se manter diante dos custos. Nós não pedimos nada, mas contamos com isto. Nós contamos com as suas orações. As lutas são grandes, as dificuldades que a gente enfrenta, mas graças a Deus Ele tem preservado este programa já há alguns anos. Também pedimos que você divulgue o programa para que outras pessoas conheçam este Evangelho que liberta, esse Evangelho que solta as algemas de nossa alma. Nós vamos ter um momentinho aqui para uma meditação e já a gente volta. Olá, graça e paz. O tema de hoje da nossa devocional é Somente a Deus toda a glória. É comum no meio religioso nós ouvirmos a frase glória a Deus, mas o que é a glória de Deus e quão importante ela é? Nas Escrituras encontramos várias situações em que é citada a palavra glória, se referindo a Deus. Encontramos no Antigo Testamento a palavra kabod, procedente de kabed, que significa ser importante, ser rico, ser digno, ser glorioso, ser honrado. A glória de Deus é a manifestação do seu caráter santo. Perceba como Isaías declara a glória de Deus no seu texto do capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus enche a terra e os seus habitantes a veem. Eles veem a sua glória. O significado básico de santo é separado do comum. Assim, a santidade de Deus é a sua infinita separação de tudo o que é comum. Deus disse ao povo de Israel: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. O valor infinito de Deus é o resplendor da sua santidade. Ele é o único Deus. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o único, e além de mim não há Deus. Isaías 44, 6. Sua glória vem tanto de sua unicidade quanto de sua infinita magnitude. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 29, 2. Desta forma, podemos definir a glória de Deus como a beleza e a grandeza da sua multiforme perfeição.
Por mais que tentemos expressar em palavras o que é a glória de Deus, falta-nos vocabulário para tanto. Quando falamos de beleza e grandeza, precisamos sempre olhar a revelação que o próprio Deus nos dá para que o conheçamos. Somos seres finitos e jamais teremos condições de medir ou de entender plenamente o que é a glória de Deus. No entanto, Deus nos aponta para o seu Filho Jesus Cristo como sendo a mais profunda expressão da sua glória. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, 3-4. A glória de Deus é incomparável, ou seja, não há nada na terra ou no céu que se compare à sua beleza e à grandeza infinita da pessoa de Cristo. Toda a grandeza e beleza da criação vem dele e aponta para ele, Jesus Cristo, em toda a sua pessoa e obra. E ele é a encarnação e revelação máxima da glória de Deus. Por isso, a glória de Deus leva os seus filhos a respeitá-lo, a adorá-lo, a louvá-lo e honrá-lo. Nós fomos criados por Deus para somente nele encontrarmos o mais profundo prazer em admirar a sua glória. Por isso, somente glória a Deus. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Então, a nossa caminhada aqui durante alguns programas tem sido nessa toada da salvação da alma. Eu tenho batido aqui e tenho visto a resposta. Eu fui salvo um dia no meu espírito, pela obra que Cristo realizou no Calvário. Ele morreu uma morte que não era dele. Naquela morte ele me incluiu para me perdoar os pecados, para crucificar o meu velho homem. Mas eu tenho uma alma, e a minha alma é muito complicada, ela é complexa, ela tem muitos traumas, muitos históricos. E nós temos falado aqui no Café e Fé desta salvação. Jesus nos salvou no passado, no nosso espírito, da condenação do pecado. Mas agora Ele está salvando a nossa alma do poder do pecado, da ação do pecado no nosso histórico, no nosso modo de ser. A salvação da alma é um programa de recuperação do crente. Ela é um trabalho que vai se processando através da sua caminhada. É a chamada a ação santificadora do Espírito Santo. Após a salvação do Espírito, se tem a garantia de que aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la. Esta é a ideia que o apóstolo Paulo nos enfoca numa das suas cartas, que o nosso Deus, tendo começado uma boa obra nas nossas vidas, Ele vai completar. Jesus não salva apenas as almas altivas com quebrantamento. Ele salva também as almas depressivas,
com a abertura dos portões em glória. Nós temos almas que são altivas e almas que são depressivas. Aqueles que são arrogantes e aqueles que são não se acham em nada dignos. Então eles são de uma baixa estima muito profunda. E para aqueles que vieram para a casa do Pai com uma alma soberba, com uma alma altiva, com uma alma arrogante, o Senhor vai quebrantá-la totalmente. E esta salvação às vezes vem com pancadas, com marteladas, martelos mais fortes. Mas para aqueles que vieram com uma alma mutilada, com uma alma ferida, com uma alma deprimida, Ele vai sará-la completamente. O Senhor tem a maneira de tratar cada um de nós. Nós fomos salvos, espiritualmente falando, da condenação, mas precisamos ser salvos da nossa alma, dos nossos históricos, do nosso passado, das nossas histórias complicadas. O salmista, em um dos seus cânticos, ele diz o seguinte: achava-me em profunda depressão, mas o Senhor salvou a minha alma. Todos os que foram regenerados espiritualmente podem ter a certeza de que o Senhor os pode salvar psicologicamente. Eu vou voltar à ideia do salmista quando ele diz: achava-me em profunda depressão, mas o Senhor salvou a minha alma. Achava-me no vale da sombra da morte, achava-me no val do Jaboque, achava-me no lugar mais profundo, mas o Senhor, Ele me salvou e me salva na minha alma psicologicamente, para que eu não viva temeroso, envergonhado, com sentimento de culpa. Se minha alma curte algum tipo de timidez, porque não fui aceito por meus cuidadores, porque não fui aceito pelos meus pares, porque não fui aceito por uma gama de pessoas, porque fui violentado nos meus sentimentos, porque fui ferido, eu preciso sair até a sala do banquete para celebrar de modo pleno a minha aceitação em Cristo. Isto é uma coisa que o Espírito Santo tem que trazer em nós, esta revelação. Eu quero retornar à estrofe do Salmo, quando o salmista diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Essa é uma conversa do salmista. O salmista aqui faz um diálogo com a sua própria alma. Ele diz: volta minha alma ao teu sossego ou ao teu descanso, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele está falando consigo mesmo e dizendo que há um Deus gracioso, generoso, bondoso, pronto a salvar a sua alma
dos seus estados de depressão. Esse diálogo aqui é muito interessante do salmista com a sua alma e manda a regressar, ele está querendo que ele regresse ao lugar seguro do seu descanso, porque ele percebe a magnanimidade do Senhor para com a sua alma. É certo, queridos, que nós só nos abrimos quando temos alguém que nos ama profundamente. Nós nos fechamos para aqueles que querem nos acusar, aqueles que querem criticar, que querem tripudiar sobre nós. Então ele diz, eu tenho um Deus generoso, um Deus magnânimo, eu posso me abrir ao Senhor. Este local seguro é o seio de El Shaddai. Eu quero trabalhar um pouquinho mais sobre isso aqui. Nós vamos dar uma paradinha e depois eu quero voltar a este ponto que eu acho de importância capital. Então, eu falava sobre El Shaddai. Esse é um termo bíblico que fala de Deus. El é Deus, o Todo-Poderoso, e a expressão Shaddai vem de um verbo shad, que pode significar assim, amamentar. O Deus que amamenta, como uma mãe que amamenta a criança e que transfere toda a sua defesa através do leite para a criança e traz segurança, este local de descanso. Em outro salmo, o poeta diz, após ele ter dito que não era soberba a sua alma, ele diz o seguinte, pelo contrário, eu fiz calar, eu fiz sossegar a minha alma como uma criança. Uma versão diz amamentada, outra versão diz desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Olha que coisa mais linda, é o Salmo 131, 2. O salmista dizendo que ele fez calar, ele diz que não era soberba a alma dele e que não andava à cata de coisas grandiosas demais, mas ele fez calar e sossegar a sua alma como uma criança amamentada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança. Nesses dois salmos nós temos duas percepções. A primeira é a generosidade de Deus para a alma angustiada. Um Deus gracioso, generoso para aquela angústia existencial. A segunda é aquietar-se, é o aquietar-se da alma angustiada como um bebê que matou a sua fome no seio da mãe. Ele dorme, ele simplesmente relaxa no colo da sua mãe. As duas visões são imprescindíveis, pois é preciso saber que Deus quer nos libertar e que nós queremos ser libertos. Não só que Deus é generoso e pode nos libertar,
como nós também queremos ser libertos de nossa escravatura existencial. Se Deus é generoso para com a minha alma, eu quero curar-me do viver medonho que eu tenho vivido, das angústias, porque eu devo cultivar uma timidez que me foi implantada pela circunstância da vida. Por que eu quero viver isto? Isso não tem sentido. Não precisamos ter medo dos outros se nós já fomos aceitos pela graça de Deus. Se todas as pessoas me rejeitarem, eu lamento, mas eu já fui aceito. Deus me aceitou em Cristo Jesus. Eu não preciso viver sobre essa coisa tenebrosa, escura. O argumento é válido não só para a timidez, para o medo, mas também para a culpa e para a vergonha. Nós não precisamos viver envergonhados por causa das coisas, diante de um Deus generoso que quer nos salvar totalmente. Mas eu também quero ser salvo. Eu quero ser liberto. Muitos vivem intocados nos porões da sua alma, nutrindo culpa e vergonha. Eu tenho encontrado muitas pessoas. Quando eu falo, por exemplo, do meu abuso sexual em muitos ambientes, as pessoas pulam de lá e vêm conversar comigo, porque elas estavam ali escondidas. Mas quando elas veem que uma pessoa foi tratada por Deus desse jeito, elas também saem da coisa escura e vêm em busca da luz, porque é na luz que nós seremos curados. Na tua luz, disse o salmista, nós seremos iluminados ou veremos a luz. Sem perceber que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já consumou a obra, nós não podemos ter uma libertação. Mas quando nós percebemos isto, nós podemos ser libertos na nossa alma. Há um grande grupo de crentes que não prega o Evangelho porque tem medo de falar e ser motivo de chacota. Ele fica calado e com medo de falar da sua própria experiência. Mas nós não precisamos ter medo de ninguém. Se alguém não nos aceitar, eu fui aceito por Deus. Isso já basta. Porque tem pavor do que o outro pensa e possa dizer a seu respeito, você acaba se trancando e sofrendo. Este silêncio fóbico e culposo revela uma alma saturada de vergonha por causa de uma estima distorcida. Eu vivi isto. Eu vivi com medo. Eu vivia ocultando até mesmo a mensagem libertadora do Senhor. Mas graças a Deus, o Senhor vem salvando a minha alma. Isto é fruto de uma cultura repleta de conceitos e preconceitos maliciosos que tentam dizer para você que você só vale pela produtividade nessa tridimensionalidade, nessa realidade humanista. Na Inódia, nos hinos cristãos, há um cântico que diz: vocês sabem falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra do Deus que tudo dá. Por quê? Por que este mutismo? Por que este constrangimento? Por que esse silêncio? Simplesmente por vergonha, por medo. É uma alma que está sofrendo essa consequência. Nós não precisamos ser agressivos para falar do Evangelho. Não precisamos combater os sistemas de ninguém. Nós temos que anunciar aquilo que nos alcançou. A verdade do Evangelho que nos tocou e que dá sentido para a vida. Nós somos carentes de salvação na nossa alma temerosa, a fim de podermos testemunhar
da grandiosidade dessa graça inigualável. Eu não vou querer convencer ninguém do Evangelho. Se você quer viver a sua vida do jeito que você está vivendo, e você acha que está bom assim, tudo bem. Agora, eu tenho achado, eu tenho encontrado, o que me alcançou foi um Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que me libertou e que está me libertando do meu histórico, dos meus medos, da minha vergonha, da minha culpa, de tudo aquilo que me aprisiona. Nós precisamos sair dessa nossa toca, desses nossos esconderijos. A salvação da alma tem que tratar com maior precisão tanto do monte alto, tanto da altivez, trazendo quebrantamento, como da depressão do vale. Pois o profeta foi bem categórico com uma metáfora. Ele diz: todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que era tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. O profeta Isaías foi preciso na elaboração desta profecia. Isso aí foi o Espírito Santo que disse: o vale será aterrado e o monte será derrubado. Nem o altivo, nem o depressivo tem lugar na casa de Deus. Aqui nós vemos que será preciso tanto o aterramento dos rebaixados como o nivelamento dos elevados. Como Deus vai fazer isso? Salvando a nossa alma dessas coisas. A Bíblia mostra que o Senhor é contra todo porte altivo e toda alma cheia de si que pretende dar as cartas na obra do Senhor. Estas almas precisam ser niveladas, precisam ser abatidas. E é a cruz que faz essa obra e permanentemente, não só no passado, mas hoje também. Mas também é contra essa erva rasteira, esta alma envergonhada, que deixa de participar da missão evangelizadora, que deixa de participar, de ser instrumento de Deus neste mundo por causa da timidez, por causa do medo de ser criticado, de ser descartado como gentinha fanática e irrelevante. Eu espero que você entenda que Deus está salvando a sua alma e que Ele vai fazer de você uma bênção no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, onde você estiver. A salvação do seu espírito foi mediante a morte de Jesus. A salvação da nossa alma é por meio da vida de Cristo, nos libertando do poder do pecado. Deus abençoe a sua vida. Eu espero você numa outra oportunidade aqui nesse nosso programa, aqui, olha, de coração para coração. Até lá.